objetivo hoje é mais, a gente vai trabalhar 2 pontos. A professora Michelle vai falar sobre a questão das relatorias. Então, justamente para quem não faz parte, né, como membro do CEP, mas entender também como que é emitido um relatório, um parecer. E às vezes alguns, né, têm dificuldade de entender e explicar para os alunos o porquê que teve pendência ali, essas situações. E aí depois a professora Michelle terminando, eu vou falar sobre os documentos que são documentos obrigatórios para cada tipo de pesquisa. Eu iria falar também sobre a parte da pesquisa de ambiente virtual, que é do ofício novo, mas vou deixar para outro dia, para uma reunião, porque tem poucas pessoas. E é uma coisa nova, né? Então a gente precisa de um entendimento ainda. Mas ela também é curtinha, a gente consegue também fazer uma leitura dela, a gente encaminha depois. Qualquer coisa, se der tempo também, a gente aborda ela já aqui hoje, tá bom? A professora Michelle, né, ela vai iniciar a apresentação depois, e qualquer momento que vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem ir abordando, né, professora? Se tiver alguma coisa também, professora, acrescentar, aí você já vai acrescentando na fala também. Eu vou projetar, aí me fala se vocês estão vendo. Já está aparecendo aí? Está. Então, sim, professora. Pode começar? Pode sim, professora. Então, a gente está dando início aí, né? Todo semestre nós temos treinamentos do CEP. Então, primeiramente, boa tarde. Eu sou a professora Michelle, sou vice-coordenadora do CEP. E o professor Alexandre é o coordenador do CEP aqui da Unigipa. Nós, então, sempre fazemos a cada semestre um treinamento focado de acordo com as dificuldades e com as dúvidas que vão aparecendo. Então, é mais um estudo, um bate-papo, e se tiver algum ponto que ficou em dúvida, pode parar, pode abrir o áudio e perguntar, tá? Então, o objetivo da minha explicação hoje é elucidar alguns pontos importantes da relatoria de protocolos da Plataforma Brasil, né, deixar bem claro como deve ser feita essa relatoria, porque às vezes acontece muito dos alunos acharem que quem fez a relatoria foi eu ou o professor Alexandre, e não é assim, né? Todos os membros do CEP que recebem relatoria para fazer, eles que preenchem e depois eles leem no colegiado da forma como eles preencheram, mas a gente nunca altera as palavras dele, né? A gente sempre altera ou faz alguma modificação de acordo com que o colegiado incrementa aquela relatoria, mas a gente não mexe no que foi relatado ali, né? A gente só incrementa para ficar melhor entendimento, ficar mais claro para o pesquisador e para os alunos. Então, a primeira coisa de uma relatoria que a gente tem que prestar muita atenção são os e-mails que chegam para a gente da Plataforma Brasil. Então, quando você tem uma relatoria, né, você que é relator, quando você tem uma relatoria para fazer, chega um e-mail da Plataforma Brasil escrito Estado de Apreciação de Pesquisa, ou seja, caro relator, né, você precisa acessar a sua Plataforma Brasil e verificar se você tem alguma atividade pendente. Geralmente, esse e-mail, quando o coordenador do CEP, ele indica você para ser relator de um projeto, já vem esse e-mail, né? E sempre lembrando, porque a gente também tem prazos para fazer o aceite, né? E se acaso você lê o trabalho e acha que não é da sua alçada, você pode recusar a relatoria. Então tem que ter um tempo hábil, né, para que o coordenador também ele consiga deliberar todos esses projetos, né? Geralmente a gente tem muitos projetos, que essa situação de pandemia, né, você não poder entrar lá em contato com a população, com o paciente, tem trazido poucos projetos, mas mesmo assim a gente tem tido relatório de projeto, a gente tem tido várias situações que precisa da apreciação. Então eu peço para que todos fiquem atentos, né, os relatores, a esses e-mails que a Plataforma Brasil envia
né, é apenas te dando um alerta, você tem um projeto para ser avaliado, tá? Então, é uma mensagem automática, ela nem precisa ser respondida, ela é um lembrete mesmo. E se você acaba demorando, ele manda mais um lembrete, né? Então, é importante que toda vez que vier esse alerta, você vá na sua plataforma e veja se você tem algum protocolo para ser analisado, tá? E aí, quando você abre a aba CEP, né, porque quando a gente se cadastra lá na plataforma Brasil, nós temos a aba pública de pesquisador, onde estão os seus trabalhos, o CEP, né, que você participa, e alterar meus dados são os seus dados pessoais, tá? Então, eu participo do CEP da União das Escolas Superiores, né, da Unigip. Então, o que que tem aqui para mim? Eu tenho uma relatoria que eu preciso executar e começam a vir os dados dessa relatoria. Os dados principais, eles estão bem no começo, formam um cabeçalho, né, da relatoria, onde eu tenho o título da pesquisa. Esse título, ele tem que ser sempre o mesmo. O que eu já peguei em relatoria e a gente manda com esse questionamento, às vezes os pesquisadores ficam irritados, porque às vezes vem aqui, coloca um título no trabalho. Aí, quando você abre o projeto, é outro título. Quando você abre o PB de informações, é outro título. Então, assim, não tem que ficar mudando o título. O título é um título só, né? Não precisa ficar adaptando ou trocando palavras. O título é um título só. E esse título ele vai ser copiado em todos os documentos que vão ser apresentados, né? Depois o professor vai falar da documentação, onde todos os documentos levam o título da pesquisa. E é muito importante que esse título seja igual em todos os lugares. Por quê? Porque às vezes existem palavras que geram significados ambíguos, né, levam a gente a pensar para outro caminho com o paciente. Então, é importante esse título aí, ele ser sempre apresentado da mesma forma. O pesquisador responsável, geralmente um professor, né, que está à frente desse trabalho, a área temática que ele faz parte e o CAI, né, que é o número de cadastro dele na plataforma. Através desse número, o participante da pesquisa, ele pode pesquisar também na plataforma Brasil, se esse trabalho ele está aprovado, quando que ele foi aprovado. Então, esse número ele é importante. Quando que ele foi submetido, tem uma data aqui, só para exemplificar para vocês, e a instituição proponente, né? De onde esse pesquisador responsável geralmente faz parte, tá? A situação da versão do projeto, nesse caso aqui era um projeto que eu já tinha dado a relatoria, então ele está aguardando o parecer do colegiado. Se ele tivesse aguardando a relatoria, né, então estava aguardando a relatoria, mas eu já tinha feito. O local atual da versão do projeto também, onde esse projeto vai ser desenvolvido. E o patrocinador principal, né, no caso aqui, o próprio pesquisador. Então, esse é o cabeçalho que identifica o projeto de pesquisa. E é muito importante que ele esteja preenchido da forma correta. Depois, logo abaixo do cabeçalho, a gente tem um quadro em que ele fica com todos os documentos do projeto, né? Comprovante de recepção, folha de rosto, outros, projeto detalhado. E aí, às vezes ainda tem relatores que têm dúvida, como é que eu vou pegar o projeto que ele mandou da primeira vez? Como é que eu vou pegar o TCLE, que eu preciso dar uma lida de novo? Quando você clica nessas pastas, ela abre aqui do lado o documento, né? E quando você põe aqui em pesquisar, ele abre esse PDF, né? Então, ele vai abrir a folha de rosto para você baixar ou para você visualizar e fazer a conferência. Então, sempre aqui nessas pastinhas, eu tenho a documentação desse protocolo, né, que foi enviado. E caso não esteja aqui algum documento, você pode, então, fazer a solicitação, caso seja necessário, tá?
Então, isso daqui é muito importante a gente lembrar. Clicou na pastinha aqui, abriu o documento aqui na lateral. Depois, vão ter os documentos que foram postados por esse grupo, né, os documentos em que ele trouxe o PB de informações, né, esse PB de informações é quando você vai preenchendo na plataforma Brasil e você já vai colocando dados do seu projeto. Também a gente tem muita divergência entre o PB de informações e entre o projeto. E isso é muito ruim, porque causa no relator uma dúvida. Ai, será que eles começaram a preencher aqui primeiro, depois fez o projeto, ou vice-versa? Então, é bom que o PB traga informações do projeto mesmo. Vai lá, copia, cola, né? O projeto, né? A carta de anuência, folha de rosto, TCLE. De novo, nesses documentos postados, a gente pode clicar aqui e pesquisar, e abrir ele e fazer a leitura na íntegra desse documento. E aí, então, eu começo meu parecer, né? No parecer vai ter um número e a data da relatoria, na data que ele vai passar no colegiado. Nossa próxima reunião é dia 18, mas aqui está marcado 17, mas enfim, ele vai passar pelo colegiado, né? Quando você inicia, você pode fazer uma apresentação do projeto. Essa apresentação do projeto, ela não precisa ser longa, ela pode ser um pedaço do resumo do projeto, porque na apresentação do projeto, você tem que mostrar o que você entendeu que é aquele projeto. E quando for passar em colegiado, você vai ter que explicar para todos que estão participando da reunião. Então, eu recomendo, na apresentação do projeto, sempre deixar um resumo, ou deixar em tópicos, a ponto que vocês consigam explicar, né, no colegiado, o que esse projeto traz. Por que eu não falo objetivo? Porque o próximo tópico é o objetivo da pesquisa. Então, o objetivo da pesquisa, eu geralmente copio lá do projeto, que veio, né, nesse protocolo, porque é o objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, né? Então, não tem segredo. Mas tem que ficar claro, outra coisa. O objetivo, ele tem que ficar claro. Ele tem, principalmente quando a gente vai fazer uma análise ética, por exemplo, se ele vai trabalhar com crianças, adultos. Então, nesses objetivos, lá no trabalho, né, no projeto em si, tem lá o objetivo geral e o objetivo específico, que é mais completo, né? Então, tem que ficar claro com esses dois objetivos, o que esse trabalho, né, quais são as pessoas que eles vão trabalhar, vai trabalhar com criança, não vai, criança será excluída, né, vai trabalhar com idoso. Então, assim, no objetivo da pesquisa, tem que deixar tudo muito claro, na metodologia, mais claro ainda, porque é nesse ponto da ética da pesquisa, com quais pessoas que vão trabalhar, que a gente vai pegar no pé, né, que a gente realmente precisa saber. E a avaliação dos riscos e benefícios. Gente, esse ponto, a gente bate, rebate, manda para o pesquisador e sempre volta falho, né? E essa semana eu peguei um trabalho, até dei risada, né? Porque que o trabalho falava? Ah, não vai ter benefício nenhum, porque a gente não vai pagar os participantes. E aí, na verdade, não está falando sobre isso, está falando sobre a pesquisa em si. Quais são os riscos e os benefícios que ela pode trazer? Até mesmo uma palestra, ela traz benefícios. Até mesmo uma abordagem de lavagem das mãos, né? Ensinar a lavar as mãos traz um benefício. Então, é uma análise que o pesquisador responsável, né? E os pesquisadores que vão participar da pesquisa devem fazer. Porque vem muito escrito para a gente que a pesquisa não tem risco. Ah, não tem risco nenhum, porque eu só vou aplicar um questionário, eu só vou conversar com a pessoa. Só que às vezes a pessoa, você está conversando com ela no horário de trabalho, às vezes você está conversando com ela, ela já estava sentada há 5 horas trabalhando e você quer que ela fique mais meia hora.
né? Então, causa um desconforto, às vezes são perguntas relacionadas à sexualidade, a gênero, são perguntas que às vezes vai causar um desconforto, vai causar, às vezes o participante vai ficar acuado, então, assim, tem que deixar claro, né, que isso pode acontecer. E também tem que deixar claro que se algo desse tipo acontecer, todo constrangimento, ele vai ser contornado, né, todo constrangimento, ele vai ser dialogado. Principalmente, a gente vê bastante pesquisas na área da psicologia, que vai falar sobre o abuso de álcool, o abuso de drogas, e que são temas muito delicados, né, e que tem que deixar claro no projeto quais são suas estratégias para que esse risco, né, ele seja contido da melhor forma, ele seja, né, que ele não seja, não desenvolva, né, não vai causar ali no participante um ataque, né, ele não vai ficar tão desconfortável a esse ponto, né, então isso tem que ficar muito claro. E o relator tem que ler isso no projeto e entender, porque às vezes, como no projeto a gente não tem como ficar cobrando muita coisa, lá no PB de informações tem uma caixinha em que vocês preenchem riscos e benefícios. E às vezes a pessoa acha que só tem que colocar ali. Quando eu olho para o projeto, não tem riscos e benefícios. Só que, assim, projeto que vem para a Plataforma Brasil, o projeto, ele é soberano. Ele tem que conter todas essas informações e mais informações pertinentes, né? Então, quando a gente pede, né, manda como recomendação ou como pendência, coloque os riscos e benefícios no projeto, porque o corpo do projeto, ele é soberano. O corpo do projeto tem que ler o projeto e entender tudo ali. Não fica caçando informações no TCLE, na carta de anuência, eu não tenho que ficar caçando. Eu tenho que saber tudo ali pelo projeto. O projeto é soberano, né? Isso está lá na resolução 466, traz na 510, que você, com o projeto, você tem que estampar ali qual que é a pesquisa, os riscos, benefícios, objetivo geral, objetivo específico, e isso tem que ficar muito claro. Na relatoria, então, você vai buscar tudo, geralmente eu falo, né, quando eu recebo relatores novos, por onde eu começo? Sempre comece pelo projeto, porque o projeto é soberano. Se você não entende o que está no projeto, as outras informações a pessoa foi ali. Como a plataforma ela é dinâmica, ela vai pedindo quais são os riscos e benefícios. A pessoa preencheu, mas no projeto ela nem pensou nisso, tá? Então tem que ficar bastante atento. Os comentários e considerações sobre a pesquisa, porque na análise ética, a gente também tem que fazer uma análise se vale a pena aquela pesquisa, se leva a algum objetivo concreto, porque você geralmente tem pesquisas que quer causar uma tempestade para não trazer nada. Então, quer ir lá dentro do centro de idoso, falar que os enfermeiros não estão fazendo o trabalho certo. Tá, mas você vai levar alguma melhoria? Você vai levar alguma palestra educativa? Você vai promover saúde, trabalhar com prevenção? Porque se o trabalho não for fazer nada disso, vai lá reparar para quê? Né? A gente sempre tem com a pesquisa um trabalho social envolvido também. Sempre tem com a pesquisa um objetivo de estar fazendo aquele trabalho, né? Uma problemática ali ainda. Quando a gente trabalhava bastante o arco de Mangarês, isso ficou bem claro, né? Eu assisti bastante os TCCs de enfermagem, e isso ficava muito claro, né? Você tem um problema, mas você leva uma solução, você leva um diálogo, uma promoção de saúde entre esses trabalhadores, entre as pessoas que são atendidas. Então, a gente precisa sempre ficar atento. E quais são? O que eu escrevo aí, então? Eu sou relator, eu li todo o trabalho, e agora? Que comentário que eu vou fazer? Comentários do tipo, a pesquisa é aplicável? A pesquisa, ela traz benefícios para a sociedade? A pesquisa, ela é relevante no campo da ciência?
Então, são tudo comentários que a gente pode fazer sobre a pesquisa. O que nós não podemos fazer numa relatoria? A gente não pode fazer correção de orientador. O que é isso? O que isso quer dizer? Eu não posso corrigir erros de português, eu não posso corrigir erros de metodologia, eu não posso, porque isso não está na análise ética. Eu posso fazer correções e comentários sobre a parte ética da pesquisa, né? Eles querem fazer entrevista com as crianças? Querem. Mas e os pais? Os pais devem ser orientados, os pais devem ser notificados, né? Eles que darão, então, um aval para o trabalho com essas crianças. Na pedagogia, tem bastante trabalho que envolve as crianças, né? Para observar comportamento. E aí, então, precisa ser analisado se essa abordagem vai ser feita num local correto, né, num local adequado. Então, todos esses comentários podem entrar aqui. Depois vem as recomendações. Nas recomendações, pode entrar alguma coisa desse tipo. Recomenda-se que a metodologia seja revista, mas é uma recomendação, porque você não é orientador, né? Recomenda, caso não fique claro, né, também alguma coisa da parte ética, ela entra como pendência, não como recomendação, porque da parte ética eu não posso ter dúvidas. Será que eles vão falar com os pais dessas crianças? Eu não posso ter essa dúvida. Então, lá na pendência que eu vou colocar. Na recomendação, são recomendações sutis, né? Recomendações, às vezes, acrescentando. Olha, então, já que vai ter abordagem dessas crianças na escola, poderia abordar também o professor. São recomendações que vão incrementar, que vão ajudar, e nunca entrando nessa parte que não é nossa, né, que não faz parte da relatoria da ética. Já aqui em conclusões ou pendências e listas de inadequações, aqui sim, se não ficou clara a metodologia, se não ficou claro o tipo de participante que vai participar da pesquisa, aí tem que vir essas observações, né? Aí tem que ver essas observações. Faltou uma caixinha aqui, ó. E agora que eu percebi, me perdoe. Tem uma que a gente fala dos documentos. O professor vai falar também, né? Mas tem uma caixinha aqui que, desculpa, eu acabei cortando. A gente fala dos documentos, se a documentação está correta. Porque na relatoria que você checa toda a documentação, a carta de anuência do local, o projeto veio ok, carta de anuência, folha de rosto, se ela está assinada, se ela tem data, carta de anuência, TCLE, né, se ele foi escrito em palavras que os participantes, eles entendam qual é a pesquisa, né, o único local que a gente pode mudar essas linguagens, não deixá-las tão técnicas, é o TCLE, que é o termo de compromisso. Nesse termo de compromisso, a gente pode falar sobre o projeto de uma forma mais simples, né, para eles entenderem de uma forma mais simples, mas mesmo assim tem que respeitar o objetivo da pesquisa, tá? E aí, nessas conclusões ou pendências, a gente gosta muito, né, não sei se o professor Alexandre quer falar, mas a gente enumera as coisas, né, então a gente, geralmente, essas pendências, a gente põe né, TCLE com problemas na identificação do CEP, 2, então, a gente vai enumerando, que é para a pessoa entender tudo o que faltou. E, às vezes, o que a gente recebe? A pessoa faz a alteração do primeiro item e já manda. E aí não olha os outros itens. Mas se a gente colocou, se o colegiado e o relator colocou como pendência, tem que olhar para aquele item. Não tem outra saída, né? Tem que olhar para aquele item e tem que responder. Uma coisa que até estava comentando esses dias com o professor Miguel, eu esqueci até de falar com o professor Alexandre, mas ele pode falar a opinião dele sobre isso. A gente poderia instituir entre nós professores, que somos pesquisadores, que somos relatores, né? A gente podia instituir uma carta-resposta. O que é uma carta-resposta?
ela pega todos esses itens das pendências e o pesquisador responsável, ele vai escrevendo em negrito, né, aonde que ele colocou essas pendências. Então, assim, se eu coloco lá, carta de anuência sem o carimbo do diretor da escola, então ele coloca embaixo, a carta de anuência já foi alterada e está com carimbo, né? Eu acho que isso seria muito legal. Por quê? Porque sempre que vai o projeto e volta, depois a gente tem que ficar vendo tudo de novo e conferindo, né? E às vezes acontece isso que eu falei. O pesquisador responsável, ele não vai item por item, ele resolve um item e manda de volta. Aí as pessoas ficam falando, mas demora muito mandar para esse CEP, demora muito, vocês demoram muito. Não é que a gente demora muito. Às vezes a gente até faz reunião extraordinária que é para agilizar, porque a gente já sabe que tem TCC em andamento, sabe que esses meninos precisam defender TCC, a gente sabe disso. Só que a gente põe uma lista de pendência, a pessoa vai lá e responde o primeiro. Outra coisa que acontece, deixa na mão dos alunos. É TCC, eles têm que se virar com TCC, tudo bem, mas eles não têm maturidade para pegar um documento desse e ir fazendo item por item, eles querem mais se livrar. Então, pega o primeiro item da lista de pendência e já devolve para a gente. Vai voltar, só que esse trâmite, ele demora, né? Ele demora. A gente tem reuniões mensais do CEP, não é toda semana que tem. Então, precisa ficar muito atento. Coisas que geralmente voltam, né? Lista de pendências que geralmente volta. O TSLE sem os dados do CEP, carta de anuência sem carimbo e assinatura do diretor ou da pessoa que está promovendo essa carta, folha de rosto sem assinatura, projeto sem os riscos e benefícios, projeto com cronograma dizendo que vai fazer a coleta de dados e a submissão para o CEP no mesmo mês. Tudo em fevereiro. Então, em fevereiro eu vou mandar para o CEP e vou coletar dado. Nunca. Você mandou em fevereiro para o CEP, você vai coletar dado em março, em abril. Então, é melhor você colocar essa marcação no cronograma 1 mês, 2 meses para frente, do que colocar no mesmo mês e voltar por causa de cronograma. Né? Então, a gente precisa, nós, como pesquisadores responsáveis por esses alunos, a gente precisa ficar atento a esses pontos que sempre voltam. E aí a gente vai dar um parecer. Esse parecer, ele pode ser aprovado quando o protocolo ele se encontra totalmente adequado, né, para execução, pendente quando a decisão do colegiado é pela necessidade de correção. Por que eu estou falando do colegiado? Porque mesmo quando eu vou fazer a minha relatoria, se eu coloco pendente, quando eu chego lá no colegiado, eu tenho que explicar por que está pendente e eles têm que concordar comigo. Se eles não concordarem comigo, a gente pode mudar essa situação. Então, antes de ir lá para o pesquisador responsável, passou pelas mãos de vários professores, né, por uma análise de colegiado. Então, não é só a professora Michele, a professora Michele toda vez manda de volta, deixa pendente meu trabalho. Não, é o colegiado que não entendeu aquilo, entendeu? Então, a pendência é quando a decisão é pela necessidade de correção, onde serão solicitadas alterações, complementações de protocolo. Nesse caso, o pesquisador, ele tem 30 dias contados a partir da emissão do parecer na plataforma Brasil, e o CEP tem 30 dias para emitir o parecer. Então, veja, demora-se muito. Então, por isso que quando tem uma lista de pendência, tem que ir um por um e tem que deixar tudo fechadinho. Pode ter reprovado, né? Então, o trabalho não foi aprovado quando a decisão considera que a ética daquela pesquisa apresentada, ela tem tal gravidade que não pode ser executada, né? Então, aí, essa decisão, ela vai para o pesquisador responsável, mas ela ainda cabe recurso pelo próprio CEP ou pelo CONEP, né? Do prazo de 30 dias. Então, um trabalho que foi reprovado, ele ainda pode ser reformulado e mandado ainda para o CEP. Depois tem o arquivado,
que é quando o pesquisador, ele descumpre o prazo de 30 dias, né, para dar essas respostas, essas pendências, ou até mesmo de recorrer. Então, esse trabalho ele vai ser arquivado. Retirado ou suspenso quando a pesquisa aprovada, né, já em andamento. Ah, não, tem suspenso ainda, desculpa, não coloquei aqui. Quando a pesquisa já tá aprovada, mas ela precisa ser interrompida, né, por algum motivo de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa, né. Então, às vezes, quando está sendo feito análise de prontuário em hospital, né, e aí não consegue terminar, então pode pedir para suspender. E tem esse último aqui que é o retirado. Quando o sistema CEP-CONEP ele acata a solicitação do pesquisador responsável, mediante uma justificativa de que ele quer retirar aquele protocolo antes da sua avaliação ética. Porque, às vezes, o que acontece? A gente está com um grupo de alunos e monta o projeto. No decorrer, né, dos vários imprevistos que podem acontecer, esses alunos podem não querer mais participar do projeto. E, às vezes, o pesquisador também não tem tempo de lidar com aquele projeto. Então, ele pede na plataforma de que seja retirado, tá? Feito isso, a gente, então, pode enviar o parecer para o colegiado, né? E depois que você envia, você ainda pode imprimir esse parecer. Então, eu sempre gosto de enviar e imprimir, porque no dia da minha relatoria, eu tenho ali a minha relatoria que eu fiz, né? Eu relembro ali, apresento para os colegas e a gente dá um parecer do colegiado, né? Para fechar aí o parecer desse trabalho. Alguma dúvida? Eu achei que eu estava falando sozinho, porque estava todo mundo tão quietinho. Um item importante que já aconteceu, o professor Alexandre citou aqui, ó, um item importante que já aconteceu, o aluno do curso X da faculdade já possui uma graduação e está fazendo TCC no novo curso. Neste caso, ele não pode submeter na plataforma. Quem tem que submeter é sempre o orientador dele. Regras da CONEP que precisamos ter atenção, ou seja, nunca nossos alunos vão submeter sozinho o protocolo, né? É sempre o professor orientador que cadastra e todos os alunos vão entrar como equipe, tá? Então, o professor orientador, ele é o responsável ali por aquela pesquisa. Sim, o professor concordou, né? Enumerar e mandar uma carta-resposta é a melhor saída, né? Anota o número, tudo da alteração. Podemos incluir esse item como recomendação e o que precisar em negrito, todo local que tiver uma alteração no projeto. Exatamente, eu acho que a partir de agora a gente pode colocar, né, como recomendação nas relatorias, recomenda-se fazer uma carta-resposta, né, e todas as alterações serem anotadas ali nela. Eu não digo deixar tudo em negrito, porque às vezes tem alteração na carta de anuência, que às vezes não precisa estar em negrito, né? Mas essa questão da carta-resposta, ela é muito importante, eu acho, porque aí também norteia o relator aí direto nessas falhas que tinha, né? E realmente mostra que o pesquisador responsável ele deu importância, né? Porque muito o que acontece, apesar que a gente tem sim alunos responsáveis e que às vezes conseguem responder essas pendências, mas sempre é bom ter mais uma olhada ali do professor responsável, né, fazer um checklist ali com o aluno, porque senão fica esse negócio, vai, volta, ai, a culpa é do CEP. A culpa não é do CEP. Você está com uma lista de pendência que você tem que fazer. Ah, deu para o aluno fazer, ele não fez? Ok, vai ficar mais 30 dias tramitando. Então, tem que fazer, né, tem que entrar num acordo aí entre orientandos, orientadores, quer que anda o projeto? Então, vamos, põe o pé ali junto com os orientados, porque senão vira essa meleca, né? Eles fazem pela metade
leem as pendências e não entende, né? Não, a gente tenta ser o mais claro possível, a gente tenta enumerar, tenta colocar qual que é o documento que está com falha, mas já aconteceu, né? A gente colocar o TCLE está com falha, aí vinha a carta de anuência que estava certinha, ela vem alterada, né? Então, isso que a gente olha e fala, não é possível, é o aluno que fez isso aqui, porque o aluno não presta atenção, acha que é tudo igual, entendeu? E não pode. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma dúvida, né? Professor Jefferson quer falar, fique à vontade. Boa tarde a todos. Tá me ouvindo bem, Michele? Sim, tá bem. A minha dúvida, e talvez você tenha respondido, é em relação ao cadastro desses alunos, igual o Alexandre colocou no chat, né? Sendo um aluno já graduado ou não, eu devo cadastrar esse aluno na pesquisa pelo CPF dele e junto com a minha instituição como equipe dessa pesquisa, ou apenas recomendar que o orientador se cadastre já é o suficiente? Não, ele tem que estar cadastrado, porque quando você vai lá cadastrar a sua pesquisa, eu sou orientadora de TCC, da fisioterapia. Nós vamos cadastrar uma pesquisa. Cada grupo tem 5 alunos. Só que eu sou responsável e esses 5 alunos entram como os outros pesquisadores. Então, eu tenho que cadastrar um por um. Entendi, maravilha. Eu também Sim. sempre pensei nisso. Porque, assim, lá no futuro, vamos supor que ele vai participar de uma prova de mestrado, né, de uma seleção, e aí alguém quer ter certeza que ele participou daquele projeto de pesquisa que gerou esse artigo que ele publicou. Pela plataforma, é possível daí identificar que realmente ele esteve cadastrado, né? Uhum. Sim, acho que sim. Tem até um nome, acho que são pesquisadores. Estou abrindo um PB aqui para ver o nome deles. Sim, professora. Só para complementar o que o professor Jefferson colocou, até recomendável, né, para os professores de TCC que nas primeiras aulas já solicitem que os alunos, de forma geral, façam esse cadastro, né? Porque na hora que a gente está vinculando, o professor está cadastrando, a gente vai ter que puxar o nome dele e localizar na plataforma. O que acontece que aí também restringe as situações éticas da pesquisa, da publicação. Tem pessoas que não cadastram a equipe ou depois, pegou um colega, por exemplo, e pediu para ler e ele contribuiu no artigo e colocou o nome dele, e o nome dele não estava cadastrado na plataforma, ele não fazia parte da equipe de pesquisa. Então, se tem algum interesse da pessoa X participar como membro daquele grupo de pesquisa, também já tem que cadastrar ela, porque na folha no PB, né, no projeto da plataforma, vai constar o nome de todos da equipe. E isso é um processo ainda que a gente está trabalhando, né, porque a gente tem muitos trabalhos que não foram cadastrados. Tem que ter esses nomes também lá no termo de consentimento, nos documentos, que eu vou falar depois, mas é um processo que a gente tem que ir gradativamente. Na verdade, assim, é função do professor orientador, né? Essa responsabilidade é função do professor responsável pelo projeto. Ele tem que cadastrar a sua equipe, fazer com que a sua equipe cadastre-se na plataforma, porque o cadastro é individual, então eles precisam fazer esse cadastro. Pode falar, Jefferson. Tá aí, prof? Tô aqui, eu tava falando sem áudio. Então, em uma das reuniões passadas que tivemos, eu acho que a gente foi sugerido por alguém para colocar na página do CEP, naquela forma de perguntas e respostas, de repente dê para a gente colocar assim, esse questionamento. O professor deve cadastrar todos os alunos participantes da pesquisa? Sim, isso é importante por isso, por aquilo. O CEP pode recusar avaliar se nem todos os participantes estiverem, alguma coisinha assim para a gente já antecipar essa dúvida, né? Fica como sugestão. Uhum. Mas você diz esse quiz aí para a gente pôr aonde? No site? Isso, sabe, eles chamam de FAQ, FAQ,
perguntas e respostas. Normalmente, quando tem isso, eu acho que facilita as pessoas ficarem procurando a professora Michele, procurando o professor Alexandre. Já é uma resposta pronta ali. Eu estava dando uma olhada no PB, como que ele vem? Vem o responsável principal, geralmente é o professor orientador, né? Aí tem o CPF dele, o nome, o e-mail e o telefone. E depois tem assistentes. Assistentes são professores que vão auxiliar. Por exemplo, o professor Jefferson vai ser orientador de um projeto e eu vou auxiliar, né? Eu sou professora também da instituição, então eu vou auxiliar. Ah, mas não. Vai falar com o professor Vinícius, que não está mais na instituição, mas ele vai nos auxiliar com os exames laboratoriais. Ele também entra como um assistente. E a equipe de pesquisa, que são os alunos, então. E aí tá aqui no PB, equipe de pesquisa. Aí tem o CPF, o documento. Mas sim, os alunos têm que estar todos cadastrados. O aluno nunca pode ser assistente e editar documento na plataforma, somente pode editar o assistente. O pesquisador responsável e assistente, eles têm acesso a digitar e alterar a documentação na plataforma. Esses alunos que vão ser parte da equipe de pesquisa, eles não conseguem mexer na plataforma. O que acontece? O professor orientador vai lá e dá a senha dele para o aluno. Ah, faz você, porque eu estou ocupado, você já faz e já manda. E é aí que dá o problema, porque manda pela metade, esquece de anexar arquivo, e aí depois, né, fica esse invés aí. Dúvidas? Ok. Professor Alexandre, fique à vontade. Obrigada a todos. Ligar o microfone, né, porque estava desligado. A professora Michele colocou, né, a pontuação especificamente do projeto na plataforma, e eu vou apresentar alguns dos documentos, né, que são os documentos obrigatórios, só que esses documentos dependem de cada tipo de projeto, então precisa avaliar, né, se tem a necessidade daquele documento X ou não, e a gente vai trabalhar aqui. É um assunto breve, né, conseguimos inserir também, deixa eu voltar, conseguimos já inserir essas documentações no próprio site do CEP, eu vou até projetar aqui. É importante que vocês sempre retirem o documento do site do CEP. Exemplo, eu realizei uma pesquisa no ano de 2020, eu utilizei um modelo X. Então, neste ano, 2021, novamente, faça a extração desse documento, download do arquivo que está no site do CEP. Por quê? Ocorrem as alterações. E as alterações, por exemplo, o nome da faculdade teve alteração nesses documentos, então é importante que vocês consigam acompanhar direto de lá, porque às vezes acontece alguma alteração e o seu documento, ele já teve esse processo de alteração no site e você está utilizando um outro anterior. Então, aqui no próprio site do CEP, né, da instituição, tem informações básicas que ajudam bastante nessas complementações. Tem as datas das nossas reuniões também, que são as reuniões ordinárias, né, e as extraordinárias, depende do ano, do mês a gente vai marcando. Tem os itens aqui, ó, documentação obrigatória, norma operacional, pesquisador responsável, regimento, resoluções. Esse documento que o professor Jefferson falou, ele é bem importante, eu vi em vários outros CEPs, professora Michele, ele tem até algum salvo já aqui, que eu comecei a editar, depois eu vou te encaminhar também, e aí mais à frente, né, a gente pode apresentar para os membros, sugerir também, para a gente deixar ele pronto aí, depois solicitar essa publicação. Perguntas e resposta mesmo, e facilita bastante às vezes. O grande problema é que, em maior parte, as pessoas não querem fazer leitura das instruções. Então, assim, é mais fácil perguntar para mim, para a professora Michele, professor Jeff, do que ler o documento. Então, o documento, ele tem todas as instruções, mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não quer ler, por exemplo, a norma operacional. Aí vem perguntar, o que precisa ter no projeto, né? Aí, sempre seguir o que está pressuposto na norma operacional. Então, aqui esses documentos, eles estão todos no Word. Vocês conseguem fazer download
já foram realizadas as alterações nesse semestre, foram incluídos novos documentos também, por exemplo, o termo de compromisso e utilização de dados para prontuário, essas informações, que é o TCUD, né? Termo de autorização e existência de infraestrutura, que é a popular carta de anuência. Então, sempre dão essa olhadinha e observem esses documentos e as resoluções, tá bom? Vou colocar aqui o outro arquivo, que é o que eu vou trabalhar aqui sobre essas partes do documento. Tá aparecendo os slides para vocês? Ok? Não? Tá aparecendo, sim. Beleza, Ok. então. Qualquer coisa, vocês ligam o microfone e façam a pergunta, não vou conseguir ver todas ali no chat. Então, vamos lá para alguns documentos, né? Esses documentos extremamente importantes para quem faz a conferência. Então, por exemplo, quem faz a conferência dos documentos, a primeira recepção, que chama validação documental, é a secretária do CEP. Então, não sou eu e nem a professora Michele que faz essa recepção. A recepção documental, ela é feita pela secretaria do CEP, e aí vai colocar como pendência ou não se tiver ausente alguma situação. A folha de rosto chegou esses dias sem assinatura da direção da instituição ou do local responsável, né? O que vai acontecer? Esse documento, ele vai voltar. Ele não vai ser despachado para a relatoria. Se ele não tem essas complementações, essas informações, ele nem prossegue na plataforma. Então, ele é rejeitado ali, devolve para o pesquisador, e o pesquisador vai organizar esses documentos novamente. A partir do momento que esse documento passa pela secretaria do CEP, ele vai para o coordenador do CEP ou para o vice-coordenador do CEP para designar um relator. Então, nós temos no nosso CEP 13, né, professora? 13 membros entre titulares e suplentes. Um desses membros vai ser designado para a avaliação. É uma avaliação ética, né? Então, sempre a gente também tenta designar por áreas mais próximo possível, para facilitar também o entendimento do relator. Mas o CEP, ele tem que ter característica multidisciplinar, até porque ele vai ser discutido no colegiado. Então, às vezes, o que acontece? Eu emito o meu relatório, o meu parecer, e ficou aprovado. Passou alguma situação que, na hora que nós estamos no colegiado, também é possível de ser identificado pelos outros membros e ele vai ficar como pendente. Então, por isso a discussão do colegiado, porque o colegiado, ele precisa avaliar, eu preciso fazer uma apresentação. Então, se tem alguma coisa que eu também fiquei em dúvida, mesmo com a resolução, o colegiado vai discutir e vai deliberar. Então, sempre que necessário, né, consulte as resoluções e cartas circulares do Conselho Nacional de Saúde para cada tipo de submissão na plataforma Brasil. Então, por exemplo, ciências humanas, a resolução 510 de 2016, ela é específica para trabalho de ciências humanas. Isso não impede que um aluno, por exemplo, do curso de enfermagem, não esteja fazendo o trabalho dele na área de ciências humanas. Então, tem que avaliar se o trabalho ele se encaixa em ciências da saúde ou ciências humanas. Isso, na hora de submissão, também precisa ser submetido de forma correta. Você precisa indicar na plataforma Brasil, tá? Não é que porque o aluno é do curso de enfermagem que o trabalho dele é de ciências da saúde. A mesma coisa, por exemplo, de um aluno da psicologia, ou, não sei, de outro curso das ciências humanas, que o trabalho dele sempre vai ser ciências humanas. Essa indicação é feita de acordo com o tipo de projeto. Primeiro documento que vai ter, a professora Michele deixou bem claro lá, que é o formulário online, né, que a gente chama de PB, que é o projeto de pesquisa na plataforma Brasil. É obrigatório. O pesquisador vai inserir todas essas informações no PB, que não pode ser divergente do seu projeto, dos demais documentos. O que acontece? Eu tenho o objetivo geral do meu PB. E no meu projeto eu também tenho o objetivo geral. Acontece que o pesquisador, em algumas situações, coloca o objetivo do projeto de um jeito, o objetivo do PEP de outro jeito e o objetivo da plataforma Brasil de outro jeito. Quem é membro sabe que a gente pega dessa forma direto, né, professores? Sempre acontece isso. Vai voltar com pendência ética, porque as informações elas são divergentes, elas não podem ter divergência em nenhum momento. Se o meu objetivo do meu projeto é avaliar a taxa de mortalidade de Covid, todas as demais informações têm que vir de acordo com essa. Eu não posso ter essa divergência, tá? Outro item,
O cronograma do formulário eletrônico é diferente do cronograma do projeto de pesquisa. Também vai voltar com pendências. Segundo, item obrigatório, anexar o projeto de pesquisa detalhado conforme a norma operacional. Na norma operacional, diz que é obrigatório apresentar o orçamento. Se o projeto, por exemplo, da professora Michele chegou na plataforma, no relatório, no colegiado, e não tem orçamento, e ela não descreveu nada sobre isso, justificou alguma coisa, vai voltar porque é uma pendência. Ah, o professor Alexandre e a professora Michele, coordenador do CEP, colocou pendência no meu projeto. Não fui eu e nem a professora Michele que colocamos pendência, e sim foi a norma operacional 01 de 2013 que diz que o seu projeto tem pendência. Por que tem pendência? Porque não atendeu o que determina essa norma operacional. Então, o que nós temos grande problema é essa situação. Não é o colegiado, não é a coordenação, a gente segue o que determina o que está nas normas, né? Então, sempre a gente precisa ter bastante atenção a essa situação das normas. Coloquei aqui um roteiro que tem isso no site da faculdade, tá? De coisas, itens que apresenta dentro de um projeto conforme a norma operacional. Título, desenho, introdução, resumo, hipótese, objetivo primário, que é o geral, os objetivos específicos, que são secundários, a metodologia, o critério de inclusão e o critério de exclusão. Não coloquei critério de inclusão e exclusão no meu projeto. Vai voltar com pendência porque não atendeu a norma operacional. Análise de dados, desfecho primário, desfecho secundário, tamanho da amostra, né? Se esse tipo de trabalho, você tem, por exemplo, a minha amostra vai ser 600 pessoas, né? Eu estou prevendo 600 pessoas. E depois eu resolvi coletar a amostra, a minha amostra agora passa a ser 800. Para que você aumente a sua amostra, você precisa submeter uma emenda ao CEP, solicitando uma alteração. Por quê? A folha de rosto, ela vem descrita quantas pessoas vão ser entrevistadas, né, ou qualquer outro tipo de intervenção no seu projeto. Eu estou fazendo um relato de caso clínico, lá, né, um paciente da clínica de odontologia, e eu só coloquei 2 pacientes, mas apareceu outros pacientes, ou um projeto de relato. Agora eu quero trabalhar com 10, vai ter que novamente solicitar via emenda, tá? Recrutamento, uso de dados, né? Se for prontuários, todas essas informações, TECLE, TALE, cronograma, orçamento, referências, anexo, apêndice e mais algum tipo de observação. Esses itens são os itens que são obrigatórios pela norma operacional. Não impede que você tenha outros itens no seu projeto, mas esses são os itens que precisam constar para ser avaliado pela plataforma Brasil, né, e chegar à etapa final de uma liberação do parecer ético. Por isso que, quando criamos aí alguns modelos, né, de trabalho de conclusão de curso, por exemplo, eu já estou utilizando com meus alunos esse modelo que atende todos esses itens, porque quando eu for submeter na plataforma Brasil, eu vou copiar e colar. O que é o desenho desse projeto? Eu vou copiar do meu projeto e vou colar na plataforma Brasil. Isso tem que estar na plataforma Brasil e tem que estar no projeto completo de vocês, tá? Também existe esse modelo que está disponível no site da faculdade. É assim, uma orientação, né? Pode ter capa, folha de rosto, todos os outros elementos, mas esses elementos são os elementos que nós utilizamos para avaliação. Ok aqui? Alguma pergunta? Folha de rosto preenchida na plataforma Brasil. Outra situação grave que acontece com frequência. Rasura do CPF, rasura do nome de quem assinou, ausência da assinatura da direção, do gestor superior da instituição, ausência da assinatura do pesquisador, a folha de rosto digitalizada e cortada as bordas. Então, assim, é como se tivesse, vou mandar esse negócio aqui de qualquer jeito, né, só para cumprir tabela. Não é bem assim. As resoluções da CONEP deixam isso muito claro, né? Carimbo é um item opcional de acordo com a norma operacional. A gente sempre solicita, né, que seja colocado, inserido o carimbo. Por quê? Isso também dá maior credibilidade às informações fidedignas do seu documento. Mas pode acontecer de chegar algum documento sem carimbo.
às vezes tem algum tipo de documento, né, que a instituição não tem carimbo, por exemplo. Então, vai vir sem carimbo. Outra coisa, nome completo, né, assinatura, legível, nome completo, sem rasura. Cargo, função, tudo isso são itens obrigatórios, ó. Nome completo sem abreviação, cargo, função e carimbo, né, com a questão do carimbo, que é um item opcional. Mas nós sempre recomendamos que venha com as informações do carimbo. Quem já preencheu, né, um projeto na plataforma Brasil vai gerar isso daqui que a gente chama folha de rosto. Então, essa folha de rosto vai ter todos esses espaços para serem inseridos. Instituição proponente. Acontece, por exemplo, do pesquisador não indicar qual é a instituição proponente. O que pode acontecer com o seu projeto? Seu projeto pode cair para avaliação, designação da CONEP em outro CEP. E você precisa indicar por quê. Vamos supor que eu estou desenvolvendo um projeto com os alunos do curso de farmácia, por exemplo. Não é um TCC, mas é um projeto de pesquisa. O projeto não é meu, ele tem vínculo com a instituição. Eu sou pesquisador responsável. A instituição proponente, ela precisa ser indicada. Então, eu estou vinculado nessa instituição. Caso eu não tenha vínculo com nenhuma instituição, eu vou deixar sem instituição proponente. Eu quero fazer uma pesquisa, eu não tenho vínculo com nenhuma instituição. Eu sou autônomo, por exemplo, vai deixar sem instituição, sem proponente de instituição. No nosso caso, a gente precisa indicar a instituição proponente. E aí vai vir todos os espaços para o preenchimento, né? Que são os itens obrigatórios. Existem outros documentos, o termo de consentimento livre e esclarecido. No site do CEP, nós também deixamos modelos. Aí, aquilo que eu falei, o que acontece? No próprio modelo, a gente já descreveu também isso, inseriu para facilitar. Eu preciso indicar quem é minha equipe de pesquisa. Então, eu estou dizendo assim, eu sou o pesquisador responsável e a minha equipe de pesquisa é fulano, fulano, fulano. Se eu tenho 10 alunos, eu tenho que indicar o nome dos 10 alunos. E tenho que cadastrar na minha plataforma Brasil os 10 alunos. Então, isso é função do pesquisador responsável fazer essa inserção. A partir do momento que o aluno se cadastrou na plataforma, o cadastro dele é ativo sempre. Então, você vai buscar pelo nome ou buscar pelo CPF. Termo de consentimento precisa ter, o termo de assentimento precisa ter as informações da equipe, o termo de compromisso de utilização de dados precisa ter informação da equipe, a carta de anuência ou a declaração de infraestrutura precisa ter essas informações. Lembra, o objetivo desses documentos não pode ser diferente dos objetivos anteriores. Porém, existe uma diferença. O termo de consentimento e o termo de assentimento, ele precisa ter uma linguagem acessível. Então, por exemplo, o meu trabalho ele vai ser realizado a metodologia através do item X. Eu não vou copiar do meu projeto na íntegra e colocar no termo de consentimento uma equação, por exemplo, e vou trabalhar com idosos. Eu tenho que descrever isso de uma forma que a linguagem seja acessível para o meu público. O termo de assentimento, eu não posso utilizar o mesmo termo de assentimento para uma criança de 8 anos e para um de 15 anos, um adolescente de 15. A linguagem, ela tem que ser de acordo com o perfil do seu público. O termo de assentimento, em algumas situações para crianças, pode ser até através de figuras e ilustrações. Ele tem que entender o que está ali. A linguagem tem que ser acessível, tá? Aí vem o termo de compromisso de utilização de dados, que isso é utilizado para situações de prontuários e outros dados. As instituições precisam assinar, o pesquisador precisa assinar e a equipe técnica precisa assinar. Esse modelo também está disponível. Se o seu trabalho tem esse tipo de utilização de dados e você não apresentou esse termo, o seu trabalho vai voltar com pendência, tá? Justificativa da dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. Se você avaliou o seu projeto de acordo com a resolução 466 ou 510 e você identificou que você consegue realizar a justificativa da dispensa do termo de consentimento, você vai apresentar isso também anexo na plataforma. O item 8, declaração de infraestrutura anuência, também chamada carta de anuência, né? Eu coloquei até o nome agora de acordo com as resoluções para facilitar. Concordância com a realização da pesquisa, contendo logotipo da instituição,
Aí o que acontece? Nós colocamos um modelo no site. Lá tinha a logotipo da Unigipa como exemplo. E vinha uma nota descrevendo que era um exemplo que deveria ser retirado. O pesquisador, ele realizava a impressão e o preenchimento e deixava o logotipo da Unigipa. Não é a Unigipa que está autorizando aquela pesquisa. Se a minha pesquisa é no Hospital Municipal de Paraná, tem que vir o logotipo do Hospital Municipal de Paraná, ou da Secretaria de Saúde, ou da Prefeitura, de alguém que é responsável por aquela instituição. Papel timbrado, se for o caso, mas logotipo é um item obrigatório que deve constar dentro desses documentos. Endereço, CNPJ, nome CPF do responsável, assinatura e carimbo. Acontecia assim também, eu já recebi assim documentos. Vinha somente uma rúbrica embaixo, e aí em cima dizia, eu, fulano de tal, responsável pela instituição. Não sei quem é a pessoa, não tem endereço, não tem CNPJ, não tem CPF da instituição, não tem nada. Eu não vou conseguir localizar esse pesquisador, esse profissional que foi responsável por esse tipo de autorização. Precisa ter todas essas informações. Essas informações não fomos nós que criamos, né? São as informações que são extraídas da Conep. Instrumento de coleta de dados da pesquisa, questionário, formulário, roteiro, entre outros que julgar necessário. Se o seu projeto tem que ter uma aplicação de um questionário ou um formulário, precisa aparecer dentro do seu projeto em forma de apêndice, anexo, ou anexar também na plataforma Brasil de uma forma externa. Pode ser nos dois modelos. Outra coisa, né, bastante cuidado que você precisa pedir para indicar dentro do projeto que existe um questionário. Às vezes, do nada, você lê o projeto todinho e aparece um questionário no final do seu trabalho. Você nem sabe da onde apareceu aquele questionário. E isso, nós temos que instruir, né, os alunos em especial. Então, eu tenho que indicar lá, por exemplo, na metodologia, não sei, apêndice A, apêndice B, porque eu estou falando sobre a coleta de dados e eu vou apresentar um questionário. Autorização de instituição coparticipante, se tiver alguma instituição que seja coparticipante à pesquisa, que vai colaborar de alguma forma, financiamento ou qualquer outra situação, precisa ter essa autorização. Professor, Autorização do uso de imagens. Muitos alunos, em especial, ou até mesmo alguns pesquisadores, acham que porque o projeto foi aprovado no CEP, ele pode publicar as imagens e colocar no trabalho mostrando o rosto das pessoas. É o processo contrário. Para que você utilize imagens, você precisa ter um termo de autorização do uso de imagens. E você tem que apresentar esse termo na plataforma Brasil e você depois tem que ter esses documentos assinados para anexar ao seu projeto, né, ao seu resultado do seu projeto. Ou, né, depende das situações que é o relato de caso, já vem descrito no próprio TECLE. Não tem um termo à parte, pode colocar no próprio TECLE. A autorização de transcrição verbal do participante de pesquisa. Eu realizei uma entrevista, né, com a professora Michele, e aí eu fui anotando tudo. Ou eu, por exemplo, gravei, né, depois eu transcrevi. Para que eu realize esse processo de transcrição verbal, eu preciso ter autorização do participante de pesquisa. Então, ela tem que assinar um termo dizendo que ela autorizou a transcrição. E a recomendação é que ela faça a leitura da transcrição antes de qualquer publicação. 13. Pesquisa com formulário online. O pesquisador deverá enviar o formulário já montado para verificação da apresentação do TECLE. Então, por exemplo, tem um ofício que foi publicado agora recente, que eu até encaminhei, eu acho, nos grupos, que vem mostrando sobre essa situação da pesquisa em ambiente virtual e as recomendações, né, da Conep sobre a pesquisa de ambiente virtual. Dentro do seu projeto, tem que ter o link que dá acesso ao questionário, formulário, com a apresentação do TECLE. Na avaliação do CEP, o relator e o colegiado têm que conseguir ter acesso a esse link. Caso contrário, vai voltar com pendência. Por quê? Eu não posso colocar em anexo ou apêndice. Além de colocar em anexo ou apêndice, se for o caso, você precisa deixar o link disponível. Eu tenho que abrir o link e tenho que ter acesso. Outro item extremamente preocupante é porque acontece isso. Eu mandei um link, criei um formulário,
Depois que foi aprovado pelo CEP, eu esqueci dessa pergunta, agora eu vou colocar uma nova pergunta no meu formulário. Posso colocar essa nova pergunta no meu formulário? Eu posso inserir uma nova pergunta depois que foi aprovado pelo CEP? E aí? Pode? Pode não, né? Não pode, né? Não. Pode, mas tem que fazer o quê? Reencaminhar novamente o projeto, solicitando a Isso, inclusão. justamente. Tem que encaminhar uma emenda solicitando, né, a alteração do item X. Lembra que eu falei da quantidade de pessoas? A mesma coisa aqui agora. Se você resolveu alterar, eu esqueci de colocar a opção sexo. Só isso. Mas eu vou utilizar isso no resultado da minha pesquisa. Muito bem. Vai precisar solicitar via emenda na plataforma Brasil que você está alterando o formulário. Vai passar de novo pelo relator e vai passar de novo pelo colegiado. Ainda sobre essa questão dos questionários, é muito importante o que você falou, às vezes lê o projeto inteiro e não entendeu que tem um questionário, aí chega no final tem um questionário. Sim. Então, é aquilo que eu falei, se o projeto ele não te faz entender o que é essa pesquisa, então não tem de onde se entender. E outra coisa, esse questionário, se ele não for validado, se você criou de acordo com a sua pesquisa, tudo isso tem que ficar claro também. E outra coisa é que sempre o professor, ele sempre falava, né? Tá fazendo essa pergunta por quê? Às vezes coloca perguntas que não faz parte da pesquisa, não faz parte do projeto, não tem conexão com o projeto, né? Então precisa ficar muito atento, o professor orientador precisa corrigir isso, porque às vezes numa análise ética não cabe aquela pergunta, né? Justamente. Aí o professor Jefferson perguntou ali se pode ter mais de uma emenda. Pode sim, né? Pode ter mais de uma emenda. Se teve, né, alguma solicitação, ou se alterou, por exemplo, outra coisa. A minha pesquisa foi aprovada ano passado e eu coloquei no meu cronograma que eu ia terminar a minha coleta de dados em abril. Só que eu não terminei em abril. Eu vou até agosto do ano seguinte. Eu posso continuar? Pode, desde que você solicitou uma emenda informando ao CEP e solicitando essa alteração. Caso contrário, não. Infelizmente, eu já vi, né, em situações que o aluno altera, o professor responsável orienta que seja alterado. Eu coletei os dados de março a abril, mas a minha autorização era até, sei lá, só o mês de fevereiro. Não, depois você coloca lá na sua metodologia que você coletou os dados no mês tal e pronto, está tudo resolvido. Isso a gente não está atendendo o padrão ético, nem está construindo, junto dos nossos alunos, né, uma situação crítica, ética, de entendimento das resoluções. E sim, a gente está andando para trás. Então, enquanto pesquisadores profissionais, nós não podemos fazer esse tipo de orientação. E, infelizmente, né, isso pode acontecer. Mas temos que ter bastante cuidado com essas coisas, porque nós estamos fazendo o quê? Influenciando, porque o aluno, ele vê o profissional como o professor como um espelho. Se a gente orienta o aluno a fazer isso, ele vai criar um hábito depois de estar fazendo isso também. Além dele criar esse hábito, ele vai multiplicar isso para outra pessoa e vai virando uma cadeia ao longo do tempo. Um vai repassando para o outro que faz nesse modelo. E isso é preocupante, né? Porque a gente deixa de atender essas situações éticas. Alguma pergunta, mas esses manuais são extremamente importantes. Eu até encaminhei essa semana, né? Tem todos eles no site da Conep. Alguns não estão no site da Unigip, mas vão ser inseridos também. Que é o manual, né? De orientação do pesquisador, um manual de alteração de dados, um manual de alteração de pesquisador responsável. Por exemplo, o professor Christian iniciou uma pesquisa, mas ele não vai dar continuidade, e aí ele vai passar essa pesquisa para outro professor, o professor Eli. Então, existe um manual de como realizar esse processo de alteração. Como que acontece isso? Óbito, que daí já vai direto para o outro, né, a instituição designa, ou quando o pesquisador, por exemplo, é desligado da instituição, em alguns casos assim. É feito um processo de mudança dentro da plataforma,
Então, existe um termo para assinatura, concordância, e aí sim vai ser validado pelo CEP. Manual de cadastro do usuário, depois vai ter um manual de envio de notificação, vai ter um manual... Eu estou no treinamento. Estou no manual, vai ter um manual de envio de notificação, vai ter um manual de funcionalidade da aba do pesquisador, manual de submissão de emenda, o professor Gerson perguntou sobre as emendas, então, por exemplo, tem um manual que faz a instrução de como submeter uma emenda, tem um manual que faz as instruções de como enviar uma notificação. Por exemplo, o que é uma notificação? O relatório de conclusão da minha pesquisa, ele deve ser enviado na plataforma Brasil como notificação. E aí ele vai passar pela avaliação do CEP e fechar o seu projeto. Um manual de submissão e um manual de submissão de recurso. Não concordo com o parecer emitido pelo colegiado do CEP. Vou entrar com recurso. Existe um manual que vai te instruir sobre essas informações, tá? É muito difícil receber recurso, mas, assim, ele está aberto. Existe uma, né? Como qualquer edital, qualquer informação, sempre tem direito a recurso. Vai ser avaliado da mesma forma. Não é porque o pesquisador submeteu um recurso que ele vai ser avaliado com outros olhares. Nós também, enquanto membros do CEP, coordenação, em algum momento podemos, né, deixar passar alguma situação que às vezes você, enquanto pesquisador, vai apontar e a gente vai acatar ou não se estiver de acordo com a resolução. Não tem nenhum problema para o CEP receber um recurso. Pelo contrário, né? Isso instrui que a gente, às vezes, precisa ler mais, precisa buscar novas informações naquele item. Perguntas aqui, gente? Então, assim, colocamos também no site essas informações estão todas no site também desses documentos, uma listinha com esses documentos, né? Para facilitar também a vida de todos nessa busca de informações. E sempre que tiverem alguma dúvida, também vão procurando. Eu não sei tudo de CEP, a professora Lino sabe tudo, tenho certeza que a professora Michele, a professora Lino estava na coordenação, a gente vai aprendendo um com o outro, né, no colegiado, a gente vai discutindo, nas capacitações a gente vai aprendendo, discutindo, e melhorando a cada dia os nossos pareceres também, sempre tentando buscar deixar mais claro para o pesquisador o entendimento. Ele precisa ler o nosso parecer e entender o que o CEP está solicitando. Então, aquela questão que a professora Michele falou, de colocar em numeração, eu, especialmente, gosto muito de colocar em números, porque vou apontando, né, número 1, pendência na folha de rosto, ausência da assinatura da direção, descrito lá. Aí, o que acontece é justamente isso, o documento que estava certo volta errado. Aí, a gente trava todo o processo de novo, porque o documento estava errado. Professora Michele, vai complementar? Não, é isso mesmo. Ok. Os documentos, deixa eu abrir aqui que a professora Raquel colocou. Os documentos de autorização do uso de imagens e transcrição verbal também tem um modelo disponível. Ainda não está no site, professora. Precisamos ainda terminar essa construção desses daí, tá? A gente pode já organizar também esses. Mas, por enquanto, quando ainda não tem nenhum modelo, o modelo é para auxiliar. Mas, por exemplo, se o professor Eli submeter um TECL que não seja um modelo disponível da Unigipa, mas que atendeu a resolução, o projeto dele não vai ser reprovado, o TECL, porque ele não colocou o modelo da Unigipa. Os modelos, a gente deixa justamente isso, para auxiliar mesmo. Mas, por exemplo, sempre tem pesquisadores que colocam outros modelos, mas ele está atendendo a norma, né? Então, as resoluções não tem nenhum tipo de problema, tá? E no TECL pode estar escrito, né? Ela mesma pode escrever que autoriza o uso de imagem, autoriza a transcrição. Também. Vamos organizar esses modelos ainda. O restante, eu acho que eu vou deixar, professora, porque era justamente o que eu queria falar mais sobre a questão do ambiente virtual. Não sei se já ultrapassou o tempo. Chegou um novo ofício, mas eu posso dar, né, uma abordada brevemente, porque daí já dá uma esclarecida também, que é sobre a pesquisa do ambiente virtual. Até porque, nesse momento de pandemia, eu acredito que muitos professores vão estar trabalhando com pesquisa no ambiente virtual. Pelo menos vou falar aqui uma parte, para que vocês já consigam enxergar esse contexto, tá?
O ofício circular número 2 de 2021 da CONEP, ele traz as orientações para a realização da pesquisa em ambiente virtual. Anterior à pandemia, nós não tínhamos, realizava a pesquisa em ambiente virtual e seguia especificamente as resoluções. Agora eles criaram, através desse ofício, algumas orientações que vêm contribuir com esse processo. Então, elas estão em conformidade com a resolução 466 e com a 510, tá? Ele descreve no ofício que o meio ambiente virtual, né, aquele que envolve a utilização da internet, como e-mails, sites eletrônicos, formulários disponibilizados por programas, telefone, ligação de áudio, de vídeo, uso de aplicativos de chamada, assim como outros programas e aplicativos que utilizam esses meios, tá? Então, isso ele entende como ambiente virtual. Os dados pessoais, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Lembrar sempre que agora precisa ter atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a número 13.709, de 2018. Então, tais como os números de documentos de prontuário. Todas essas situações de dados pessoais, quando tiver dúvida, a gente precisa voltar aqui e ler essa Lei de Proteção de Dados. Então, assim, eu também não sei a Lei de Proteção de Dados ao pé da letra. Por isso, dentro do CEP, né, também existem sempre algumas pessoas da área jurídica para estar auxiliando nesses aspectos. Mas se eu vou trabalhar com alguma situação assim, eu preciso ir nessa legislação e ler ela na íntegra para compreender. Dados pessoais sensíveis, dados sobre origem racial, étnica, religião, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, tá? Dados referentes à saúde ou à vida sexual, genético, biométrico, isso também precisa ter atenção à Lei de Proteção de Dados. O que diz? Coloquei alguns itens aqui, eu estou no treinamento. O pesquisador deverá apresentar na metodologia do projeto da pesquisa a explicação de todas as etapas. Na sua metodologia, você precisa descrever as etapas da sua pesquisa. De que forma que ela vai ser realizada. Se ela é em ambiente virtual, eu preciso detalhar. Se é um formulário eletrônico, um questionário, eu tenho que disponibilizar o link, tá? Termos e outros documentos que serão apresentados ao candidato participante de pesquisa e aos participantes da sua pesquisa. Tá vendo, ó? Inclusive os modelos de formulário. O pesquisador deverá justificar, descrever e justificar os procedimentos a ser adotado para a obtenção do consentimento livre e esclarecido. Minha pesquisa em ambiente virtual, preciso ter TECL? Precisa. O seu TECL precisa ser também disponibilizado no ambiente virtual. Geralmente, a gente coloca o TECL e coloca aquela opção, você concorda, né, com a pesquisa, concorda sim ou não. E aí ele tem a opção de concordar ou não, se ele não concordar, ele não prossegue, porque para ele prosseguir, ele precisa dar consentimento ao técnico. Outra coisa importante, eu vou disparar formulário eletrônico para uma lista de 500 e-mails. Eu não posso encaminhar o e-mail visível de todos os participantes. O e-mail, ele está descrito no ofício, que ele tem que ser oculto. Então, por exemplo, a professora Raquel não pode ver que foi encaminhado para a professora Michele. E isso faz parte do ofício do ambiente virtual. Então, se isso acontecer, não estamos atendendo os requisitos éticos. Caberá ao pesquisador destacar, além dos riscos e benefícios relacionados com a participação na pesquisa, aqueles riscos característicos do ambiente virtual, meios eletrônicos, atividades não presenciais, em funções das limitações das tecnologias utilizadas. Então, se existe algum processo de violação dos dados, né, o banco de armazenamento dessas informações, eu vou armazenar no Drive, não sei, na nuvem. Quem vai ter acesso a isso? Eu posso ter acesso, por exemplo, ao banco de dados da professora Emanuela, que eu não faço parte da pesquisa? Não posso. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Quando os registros de consentimento livre e esclarecido, termo de consentimento, né, forem documentais, devem ser apresentados preferencialmente na mesma formatação utilizada para a visualização dos participantes da pesquisa. Então, se você está fazendo um formulário eletrônico, você também precisa apresentar esses termos através de um formulário eletrônico. Ele não precisa digitalizar e te encaminhar.
Convite para participação, ó, não deve ser feito com utilização de listas que permitem identificação, que foi o que eu falei anterior. Então, nós não podemos realizar essa identificação. Qualquer convite individual enviado por e-mail só poderá ter um remetente e um destinatário, ou ser enviado na forma de lista culta. A minha pesquisa vai ser com todos os alunos da Unigipa, eu vou encaminhar em massa. Posso? Não pode. Está dizendo no ofício que é de forma individual. Então, a partir de agora, com esse ofício, vem essas descrições. Antes, isso não estava descrito. Agora está descrito através de um ofício da CONEP. Então, nós precisamos atender o que está no ofício da CONEP. Qualquer convite individual deve esclarecer ao candidato, a participante da pesquisa, que antes de responder as perguntas do pesquisador, disponibilizadas em ambiente ou não virtual, né, será apresentado o termo de consentimento. Então, assim, eu só posso prosseguir se eu der anuência. Se eu não dei anuência, eu não vou prosseguir a minha pesquisa, tá? TECLE, enfatizar a importância do participante, né? De que forma que vai ser guardado esses dados do documento eletrônico. Também colocar aquele modo que ele receba uma cópia. Então, por exemplo, eu fiz o preenchimento e recebi uma cópia no meu e-mail. É como se eu tivesse o TECLE impresso e entregasse uma cópia assinada. Garantir a participação da pesquisa, o direito de não responder qualquer questão. Então, assim, se eu tenho uma questão que ela é um item obrigatório, que eu coloquei como item obrigatório para prosseguir, tem que estar apresentado no TECLE. Caso contrário, ele tem a opção de responder aquela pergunta ou não. Lembra que numa avaliação, por exemplo, eu coloco como pergunta obrigatória. Se ele não responder a questão número 3, ele não vai para a número 4. Se você fizer isso na pesquisa eletrônica, você tem que dizer no TECLE por que você está fazendo. Ele tem que ter ciência que aquela questão é obrigatória. Ele não pode ser surpreendido que é uma questão obrigatória. Olha, está aqui na última linha, ó. Direito do participante de não responder a pergunta. Deve-se garantir ao participante de pesquisa o direito de acesso ao teor do conteúdo do instrumento, tópicos que serão abordados antes de responder as perguntas. Então, sempre realizar um processo de informação, um texto informativo sobre o assunto. Não é simplesmente mandar um link, né? Isso tem mais característica de pesquisa de opinião pública e não pesquisa científica. O participante de pesquisa terá acesso às perguntas somente depois que tenha dado o seu consentimento. Então, eu só posso visualizar as perguntas depois do meu consentimento. Então, por isso que o consentimento sempre vem antes. Quando a pesquisa em ambiente virtual envolver a participação de menores, menor 18, o primeiro contato para consentimento deve ser com pais ou responsáveis. E a partir da concordância deverá se buscar o assentimento do menor de idade. Então, atenção a pesquisas com menores de 18, porque nós precisamos ter o consentimento dos pais. E depois eu tenho que ter o assentimento do menor. Então, aqui eu preciso ter o quê? O TECLE e o TALE, porque ele é menor de 18 anos. Volta na resolução 466, que eu preciso atender essas duas situações. Eu acredito que com a criação desse ofício, deixou mais claro, mas também deixou muito mais exigente. Então, assim, não tinha um parâmetro muito regular sobre a questão da plataforma virtual de pesquisa. Agora, com a criação desse ofício, isso ficou muito mais claro e nítido para a gente compreender. Com relação à segurança na transferência e armazenamento de dados, é de responsabilidade do pesquisador o armazenamento adequado dos dados coletados, manter em sigilo. Então, toda documentação precisa ser mantida em sigilo. Que forma que você vai fazer o armazenamento? Tem que estar descrito no seu projeto. Conteúdos transcritos, né? Documentos tramitados, aliás, em forma eletrônica, relacionada à obtenção do consentimento, deve apresentar todas as informações. Quais são essas informações? As informações que estão previstas na resolução 466 e as que estão previstas na 510. Tenho dúvidas? Preciso sempre voltar a 466 e a 510. Aqui voltou, né? Aí foi aquilo que eu falei para vocês. Sempre acompanhe esse link, né? No site do CEP, da Unigipa, as informações que nós vamos inserindo justamente para contribuir com esse processo, né, de aprendizagem contínua. Então, o CEP, ele tem o papel educativo, deliberativo e consultivo. Ele não tem somente o papel deliberativo, ele também tem esse papel educativo. Por isso, a gente realiza, né, esses processos de formações ao longo do tempo,
Essa nós deixamos fechada especificamente somente para docentes e para os membros do CEP, para a gente ter essa parte, mas geralmente a gente faz um evento aberto, pode participar aluno, pode participar pessoas de outras instituições. No próximo semestre a gente vai estar fazendo um deste modelo. Então, a Ana Cássia está respondendo pela secretaria do CEP, a professora Michele está respondendo pela vice-coordenação do CEP, e eu estou respondendo no momento pela coordenação do CEP. Então, nós três, estamos na parte administrativa do CEP, e aí nós temos os professores, que são, os nossos membros suplentes e titulares, e nós temos também a participação do Conselho Municipal de Saúde, que tem a indicação de 2 membros titulares, que é a Lucimar e a Gilvani, que são membros titulares vinculadas ao CEP. Então, para o CEP ter a sua funcionalidade, ele também precisa da participação da sociedade. Nesse caso, a Lucimar, que está aqui agora, acho que no treinamento conosco, a Gilvani, que não pôde comparecer, mas vai depois ter acesso à gravação, representam as sociedades indicadas pelo Conselho Municipal de Saúde, tá? Alguma pergunta? Dúvidas? Essa parte do ofício eu passei assim bem rápido, porque é muito textual mesmo, e a gente precisa também ir entendendo ao longo do tempo, tá? Quando chegar um projeto e a gente está construindo os nossos projetos com os nossos alunos, ter acesso a esse ofício e trabalhar em cima do que determina o ofício, se for uma pesquisa de ambiente virtual. Alguém tem alguma complementação, professora Michele? Outros professores? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente já está dando 1h30, né, que era o nosso previsto também. Sim. Os demais, alguma pergunta? Não, Site da plataforma, vou mandar aqui no chat. Mandei o site ali para vocês, tá? E aí sempre consultem, as informações que estão lá no site. Professora Fernanda, os novos documentos, vão surgindo sempre, mas alguns foram alterados. Segue o mesmo modelo, mas são as alterações do nome da faculdade, e a gente vai identificando também ao longo do tempo o que a gente pode ir melhorando, nos modelos dos documentos para estar facilitando a vida nossa mesmo, Porque eu também mando projetos, os meus projetos também voltam do CEP com pendência em algumas situações. Não é porque eu sou coordenador do CEP que nenhum projeto meu vai voltar, pelo contrário, No dia que tem projeto meu, ou da professora Michele, ou que tinha do professor Eli, nós não participamos, das reuniões. Então, por isso a vice-coordenação. Se eu tenho um projeto meu, a professora Michele vai conduzir a reunião. E eu não vou conseguir ter acesso nem na plataforma Brasil, nem para visualizar quem foi o relator. É bloqueio ético. Eu não consigo visualizar nenhuma informação sobre quem está avaliando, quem é o relator. Consigo visualizar de todos os outros, exceto o meu. A mesma coisa se for o projeto da professora Michele, eu não vou conseguir, ela não vai conseguir visualizar o dela, a professora Raquel não vai conseguir visualizar o dela, o professor Jefferson. Então, nesse dia, nós não participamos da reunião. Os demais membros e o vice-coordenador, conduzem a reunião e é deliberado via colegiado. Não posso ir lá e interferir, olha, meu projeto tem que ser aprovado, Enquanto membros, a gente sempre tenta fazer o mais certo possível para não voltar, mas nem sempre a gente consegue, ainda mais quem está orientando o TCC, que são muitos projetos, vai voltar. Meu já voltou vários, Isso é um processo normal, e a gente tem que identificar esses erros e fazer a devolução de forma correta no CEP. Muito bem, eu acho que se ninguém tiver nenhuma pergunta, professora, a gente pode encerrar. Agradecer a participação de vocês, É um serviço voluntário dentro da nossa jornada de trabalho, alguns ainda fora da jornada de trabalho, mas que a gente faz, ao longo do tempo, e vamos conduzindo aí o que é possível, Sim, obrigada a todos pela participação, obrigada, professor Alexandre, professor Eli, professor Jefferson, todos aqui presentes, um abraço, tchau, tchau.